o que é inteligência artificial, as redes neurais, ChatGPT, Gemini, tem a ver com um jogo de sinuca, com a psicologia e com a neurociência. Eu vou explicar tudo nesse vídeo, me acompanha. Então estamos estudando aqui sobre inteligência artificial e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores impactos que a psicologia sofreu por conta da inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando essas duas ciências se colidem. Eu preciso deixar bem claro que as conclusões que eu vou chegar aqui, eu não estou tirando de livro nenhum, eu estou tirando simplesmente da minha cabeça e das conexões que eu fiz com tudo que eu venho aprendendo de inteligência artificial e tudo que eu venho estudando. A minha formação é em psicologia, eu sempre fui um pesquisador bastante dedicado e agora estamos aqui aprofundando psicologia com inteligência artificial. Então vamos fazer o nosso primeiro exercício. Imagine uma mesa de sinuca. A mesa de sinuca está montada com todas as bolinhas colocadas na forma de triângulo. Existe uma bola branca que vai começar o jogo e você vai dar aquela tacada inicial que começa tudo e todas aquelas bolas começam a rodar por toda a mesa e se espalhar. Elas podem cair, elas podem se bater, elas podem colidir entre si e elas vão formar uma figura naquela mesa, que é consequência de todas as colisões do taco com a bola branca, que a bola branca colide com o triângulo e depois cada interaçãozinha faz com que toda aquela movimentação ocorra. Isso significa que se você conhece o ponto inicial de todo o sistema, se você conhece a relação da física de todos aqueles elementos, você consegue prever matematicamente tudo o que vai acontecer naquela mesa. E toda vez que você conseguir expressar matematicamente todas essas relações, você consegue criar um sistema que simula essas relações e que simula esses movimentos. Esse é o primeiro pensamento. Então vamos lá, como que o modelo de linguagem de inteligência artificial funciona? Como você completaria a frase "The book is on the"? Qual seria a próxima palavra que você ia tentar colocar? A gente conhece, essa frase é muito famosa, então a gente até sabe o que vem depois. Você nem precisa dizer, você automaticamente completa, você automaticamente sabe o que vem depois. É mais ou menos assim como o modelo de inteligência artificial no estilo do ChatGPT funciona. Mas na prática, como isso está acontecendo? Você vai mandar uma pergunta, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Ponto de interrogação. Essa frase vai ir para uma rede neural e essa rede neural vai retornar uma próxima palavra só, porque ele está só tentando adivinhar a próxima palavra. E ele vai dizer, por exemplo, quem e só. Você pega essa palavra quem, junta com o começo, então é quem descobriu o Brasil? Ponto de interrogação, coloca quem e aí pede para ele dizer a próxima palavra. Daí ele vai dizer, descobriu. Daí você junta de novo e vai nesse ciclo infinito, até ele responder, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, palavra por palavra, e encerrar a resposta. Estamos entendidos até aqui? Beleza. E agora que entendemos isso, vamos entender um pouquinho de neurociência. Imagina que essa pergunta fosse feita para um ser humano. Quem descobriu o Brasil? Então, essa frase vai entrar dentro da nossa cabeça e a gente vai ter que formular uma resposta para ela. E essa resposta vai ser feita a partir de conexões do nosso cérebro. De alguma forma, o som entra pelo nosso ouvido e vai conectar neurônio por neurônio e esses neurônios vão conversando um com o outro e vão conversando e vão conversando e vão conversando e vão conversando até que chega um momento que ele gera uma resposta e eu respondo quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. De forma simplificada, mas bem simplificada mesmo, é isso. É uma interconexão de neurônios que vão conversando um com o outro e que para a gente chegar nessa resposta, houve um longo processo de aprendizado em que essas palavras foram sendo estimuladas mais do que as outras e agora a gente vai responder elas. E como isso seria se fosse, ao invés de um cérebro e ao invés de um neurônio se conectando com o outro, se fosse numa rede neural artificial de um computador? Então a coisa é um pouquinho diferente. É como se a gente mandasse aquele texto, ele passa por uma rede neural e essa rede neural agora representa um único neurônio. Esse único neurônio vai responder uma palavra, que ele está prevendo a próxima palavra, vai passar pela mesma rede neural de novo e essa mesma rede neural vai prever uma próxima palavra e vai passar de novo pela mesma rede neural e é como se virtualmente a cada vez que ela passa pela rede neural, ela descobre qual que é a próxima conexão que ela tem que fazer. E dessa forma, ela faz uma analogia com o que seria o cérebro que vai conectando. No cérebro, os neurônios realmente existem, eles são físicos, eles estão posicionados no espaço. Porém, já no modelo de inteligência artificial, eles não existem, eles são simplesmente passar de novo pela mesma rede. E ele vai chamando várias vezes a mesma rede neural. Porém, a cada vez que ele chama de novo a mesma rede neural, tem uma palavra nova. E a cada palavra nova, ele vai fazer uma nova conexão. E agora entra a parte importante da rede neural. As palavras dessa rede
neural, elas são baseadas em um modelo de atenção. Então imagina que você olhou por alguns segundos uma imagem e alguém pergunta para você, o que você viu nessa imagem? Você vai com certeza ver uma parte daqueles objetos, você não vai ver tudo que tem naquela imagem, você vai ver alguns pedaços, você faz um resumo na tua cabeça daquilo que você considera mais importante. E os modelos de linguagem atuais fazem a mesma coisa, eles vão pegar um texto e vão destacar matematicamente as palavras que são as mais importantes, porque dessa forma a rede neural consegue saber se quando a gente fala de banco, a gente está falando de um banco de sentar ou se ela está falando de um banco, entidade financeira de pagamento. E o que afinal isso tem a ver com psicologia? A gente falou de sinuca, a gente falou de neurociência, falou de inteligência artificial. Bom, o que acontece é o seguinte, a psicologia lá no começão tinha um tal de um cara que chamava Thorndike e ele inventou um troço que ele chamou de conexionismo, que era essa ideia de você conseguir conectar as coisas, e ele começou a perceber que as coisas se associavam e criou uma regra que ele chamou de lei do efeito, que ele percebeu que quando duas coisas que estavam sendo associadas recebiam algum tipo de recompensa, algum tipo de benefício, ela tendia a acontecer mais vezes, e se ela fosse punida de alguma forma, ela tendia a não acontecer mais. Essa pequena regrinha e essa palavra conexionismo inspirou tanto a psicologia quanto a inteligência artificial no seu ramo de pesquisa. Na psicologia, isso influenciou Pavlov, que tinha o cachorro que ele fazia as recompensas, influenciou a psicologia comportamental com o Skinner, que fazia as teorias de reforçamento, influenciou a psicologia cognitiva, que se aproveitou muito desses conceitos, e ao mesmo tempo, tanto Freud quanto Jung, quanto outros psicanalistas também utilizaram metodologias que utilizavam associação de imagens, associação de palavras, assim como testes psicológicos como o de Rorschach também utilizava a associação de imagens e associação de ideias para fazer análise psicológica das pessoas. Porém, quando se falava que o conexionismo era um fundamento muito importante da psicologia e do pensamento humano, a crítica vinha caindo em cima com muita força, dizendo sempre aquela mesma ideia, o ser humano é muito mais que meras conexões, o ser humano é muito mais do que isso. E isso desmotivou tanto psicólogos quanto os pesquisadores de inteligência artificial, quanto um monte de gente. E muita gente abandonou essa ideia e falou assim, cara, tem conexionismo no meio, mas não é tudo isso. Porém, o que ninguém previu, o que ninguém imaginou é que alguém ia levar isso muito a sério no futuro, ia criar um modelo de linguagem e que esse modelo de linguagem, simplesmente criando relações estatísticas das palavras, ia começar a gerar texto como se fosse um ser humano conversando. Isso foi completamente contrassensual. Ninguém imaginou que isso ia acontecer. Era aquela coisa hipotética que alguém falava assim, talvez se a gente encher esse negócio de texto, talvez se a gente ficar treinando infinitamente isso, talvez se a gente fizer um modelo muito grande, talvez, quem sabe, vai gerar algum texto que pareça um texto humano. Era só uma hipótese, era uma ideia. Ninguém queria bancar esse custo que era muito alto de fazer esse treinamento. Mas enfim, o dia chegou e isso gerou o chat de maior impacto do planeta Terra, que foi o ChatGPT, e que agora está todo mundo fazendo. Por que isso é importante e por que isso muda toda a história da psicologia? Porque agora abriu margem para a gente imaginar que o nosso pensamento pode ser como uma mesa de sinuca, em que se você conhece os pensamentos e se você conhece aquela conexão neural, se você começa a estudar aqueles caminhos e compreende aqueles caminhos que estão sendo feitos, você consegue saber a partir de uma palavra tudo o que vai acontecer como se fosse uma causa e consequência perfeita, completamente alinhada. O pensamento deixa de ser uma coisa abstrata, algo que não existe, algo que a gente não sabe aonde que está, e ele começa a se tornar, ainda que a gente não compreenda exatamente como que aquelas conexões estão sendo feitas, mas a gente sabe que ali dentro tem as conexões que são as responsáveis por essas palavras que eu estou falando agora, que são responsáveis pelas imagens que a gente está vendo aqui nesse vídeo, que é responsável pela nossa existência. E foi demonstrado pela primeira vez na história da humanidade que um computador que não entende nada de comportamento humano, que não tem simbolismo, que não tem ego, que não tem consciência, que não tem nada que nós seres humanos temos, ele é só uma máquina, que ele consegue processar a informação mecanicamente e gerar coisas que fazem sentido para nós. Isso significa que o mecanismo que existe ali dentro não precisa ser tão inteligente quanto a gente imaginava. Ele pode ser sim simplesmente uma máquina de execução de tarefas. E ao mesmo tempo que mostrou esse lado mecânico da inteligência, ele abre uma nova pergunta, afinal, o que é a consciência? Existe algo mais?
ou se a gente vai ficar pesquisando, até chegar à conclusão que a gente é só matemática perdidas no universo. O que você acha? Deixa nos comentários aqui se você acha que a gente é só um monte de matemática ou se você acha que a gente é um pouco mais, que a gente tem uma alma, que a gente tem alguma coisa diferente, que viaja no universo, que sei lá o que. Quem sabe os astrólogos não estavam certos. Substituindo as bolinhas de sinuca pelos planetas e substituindo a bola branca do jogo de sinuca pelas pessoas, tudo já está determinado e a primeira atacada, uma vez que acontece, você sabe o lugar que os planetas estão, todo o resto é só uma consequência do mecanismo do universo e nada disso tem liberdade e tudo isso é só uma consequência mecânica de uma máquina muito maior que é o universo, que teria sido criado por Deus ou por alguma outra coisa que a gente nem sabe o que é exatamente. Se você quiser continuar vendo vídeos como esse, seja membro, deixa seu like, valeu!